Certo, aqui agora farei a apresentação para explicar como que funciona de forma básica a aplicação de Flask e algumas coisas quais eu fiz nesse projeto. Certo, Flask é um framework utilizado com Python que possibilita aí a criação de APIs web. Aqui eu estou utilizando o Flask, o Jinja, para renderizar o HTML direto na rota do Flask, porque dessa forma torna mais fácil o desenvolvimento de uma aplicação, né? Mais simples, quando o propósito é escolar, né? Um protótipo. Porque daí não precisa da integração de um projeto separado de front com back-end. A aplicação tem todo um projeto só. E também o banco de dados aqui que eu utilizo é o MySQL. Certo. Vou começar pelo Flask aqui. Bom, basicamente, né, o Flask ele tem uma estrutura padrão de pastas. Então, é muito importante seguir essa estrutura, porque ali no comportamento, né, no fluxo dele, quando ele vai procurar determinado componente, determinado arquivo, ele busca por essa estrutura de pastas, né? E essa estrutura de pastas é composta por quatro pastas, que são os controllers, que trata-se da lógica, né, do projeto, basicamente onde vai ficar as rotas e as lógicas referentes às rotas do projeto. E tem o Models, que é a pasta onde vai ser incluído as informações referentes ao banco de dados, né, a escritura ali, o modelo mesmo de dados ali, que vai ser atribuído ao banco de dados. A pasta static, onde fica os arquivos, como o nome já é bem sugestivo, os arquivos estáticos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a pasta de CSS, a pasta de fontes, né, que é o tipo de letra, tenho a pasta de imagens, tenho a pasta do JavaScript e afins. E por fim, a pasta templates, que é aqui onde a gente coloca todos os nossos arquivos de HTML. Dentro de cada pasta, a gente tem um arquivo que é descrito dessa forma, tá? Underline, underline, init, underline, underline, ponto .py. Ele é um arquivo bem importante que é basicamente para iniciar, como se fosse um módulo, né? Então, para iniciar aquela parte, né? Então, é importante ter esse arquivo, mesmo que ele esteja vazio, né? Você não esteja executando nada nele, como aqui no caso do Models, é importante ter esse arquivo por esse motivo, né? Que é basicamente ele inicia ali cada pasta e faz o Flask detectar cada uma delas. Vamos começar aqui pelos Models, que é o banco de dados. Então, eu tenho um arquivo aqui de inicialização e eu tenho um arquivo de Tables, que é onde ficam as minhas tabelas do banco de dados. Para fazer essa integração do banco de dados com o Flask, eu estou utilizando um ORM, tá? É a sigla aí para esse tipo de tecnologia que basicamente ele pega, né, é, essa comunicação entre a API e o banco de dados e tem uma estrutura ali, né, para você poder acessar direto na API aqui as informações do banco de dados. Então você tem que ter aqui descrito, né, nesse arquivo aqui tables, ou você pode colocar outro nome. Você pode também ter um arquivo para cada tabela. Eu coloquei tudo no mesmo arquivo porque fica mais simples, menos arquivos. Mas enfim, aqui você tem que ter já toda a sua modelagem do banco pronto, porque aqui você já vai descrever as suas tabelas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho cada tabela, ela começa com uma classe, tá? Então, aqui eu tenho a primeira tabela, que é a Images Products. Então, eu tenho a classe, eu recebo o db.model aqui. E toda tabela, como padrão, ela sempre vai ter o table name, tá? Que é o underline, underline, table name, underline, underline. E aqui o nome da tabela, de preferência sempre nome com letra minúscula, tá? E tudo junto. E sempre também um padrão ela tem um ID, né? Para cada linha daquela coluna,
ela vai ter um ID respectivo. Daí aqui tem os campos que eu criei referente a cada tabela ali, que eu criei um modelo básico ali sobre os itens que eu precisaria para desenvolver essa aplicação. E aqui tem algumas outras informações referente a bancos de dados, então é necessário ter um conhecimento prévio de banco de dados para entender certas coisas que acontecem aqui. Mas basicamente aqui, por exemplo, eu defino dois campos, um campo de título e um de imagem. O propósito desse campo de imagem era para passar o caminho direto ali da imagem, que eu vou mostrar logo mais no banco de dados. E aqui eu defino que esse campo vai ser uma coluna da tabela, né? E aqui eu defino o tipo, né, do valor que aquela coluna vai receber. No caso aqui vai ser uma string, né, um texto. E o limite máximo de caracteres vai ser 20. Vai ser 20 caracteres, ou seja, se eu colocar mais de 20 caracteres e tentar mandar para o banco de dados, ele vai recusar essa requisição para ele. Aqui eu tenho uma chave estrangeira, mas daí, como eu disse, é necessário conhecimento prévio de banco de dados para saber o que é uma chave estrangeira e uma chave primária. Mas com essa chave estrangeira aqui eu tenho relacionamentos com outras tabelas para poder estar acessando elas pela tabela Py, certo? Então é basicamente isso de forma bem resumida. Ok. Aqui nesse no tá, acho que não tem mais nada para falar disso, então vamos para o arquivo principal de importações aqui. Você pode ver que além de ter um init, né, underline ponto .py ali dentro de cada uma dessas quatro pastas aqui, também tem um init dentro da pasta app. E esse init é o mais importante, porque aqui é onde vai concentrar todas as suas importações, os seus instanciamentos e inicializações das suas bibliotecas. Então aqui eu inicio com a importações de tudo que eu estou precisando. Nessa primeira linha eu instancio o Flask, né, para definir ele como a minha aplicação. Aqui eu seto um arquivo específico para ter algumas configurações referentes à minha aplicação, que é esse config.py. Aqui eu tenho essa linha de conexão com o banco, né? Então aqui eu tenho as libs que eu estou utilizando. Aqui esse root é o usuário que eu estou utilizando. E logo após os dois pontos, aqui eu coloco a senha que eu utilizei para criar o meu usuário no banco de dados. Daí tem um arroba, esse aqui é o endereço, né, que está localizado ali, mas geralmente o padrão é o localhost, esse número não precisa mudar. E aqui a porta, que também é padrão. Então, quando você vai iniciar um projeto, né, assim, localmente, os três pontos que você tem que se atentar para mudar é o seu usuário, root é o padrão, mas geralmente você seta uma senha ali, daí aqui é a senha. Se você não tiver senha, você só apaga a senha e vai ficar root arroba isso daqui. E depois disso no final, depois da barra esse TCC, que é o esquema, né? Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que criar um esquema aqui. Daí, com esse esquema aqui, você vai pegar esse nome que você definiu para ele. Você vai pegar esse nome que você definiu para ele e vai colocar ele na frente do barra aqui. Isso é muito importante para conseguir fazer a conexão com o banco, certo? Daí aqui eu defino, né, o meu MySQL e instancio o MySQL no meu app, né? Então eu chamo aqui, né, a classe do MySQL, instancio aqui no app. Esse DB aqui é o que eu disse anteriormente, lá quando eu estava falando das tabelas, né? O SQL Alchemy, que é o meu ORM, que é a tecnologia que faz o trabalho da comunicação entre a minha API de Flask e o banco de dados. Eu também instancio ele aqui pelo app, né? Eu tenho esse migrate, que é um comando que eu vou usar logo à frente. E eu tenho esse manager aqui, que eu meio que é uma biblioteca que eu posso meio que personalizar algumas coisas referentes ao Flask. E aqui embaixo já eu faço uma personalização, que eu adiciono um comando personalizado aqui para minha aplicação. Então, logo a mais eu vou executar uns comandos ali, né? Você vai ser possível ver a utilização desse DB. Eu dei o nome de DB, mas ele poderia ter qualquer outro nome. Mas DB é resumido database, né? Fica mais simples o entendimento.
E aqui é o migrate, né, que é o comando que eu vou precisar usar ali para migrar minhas tabelas para o banco de dados, que eu já instanciei ele aqui anteriormente, né? E aqui eu defino um comando para ele. Esse LM aqui, nesse projeto, eu tenho uma biblioteca que ela faz o trabalho de gerenciar, né, o login dos usuários. Então eu também instancio ela aqui, né, no meu aplicativo. E diferente dos outros aqui, eu também inicio ela aqui abaixo. Aqui embaixo eu estou importando as minhas tabelas. Lembra que anteriormente eu disse que esse é o arquivo principal. Então, basicamente tudo que você tem no projeto, né, para você poder usar em outras pastas diferentes, é muito importante importar nesse arquivo principal. Então, eu importo a minha tabela aqui, porque logo mais eu vou precisar utilizar ela nos controllers, né? E aqui eu tenho meus formulários. E aqui por final eu também preciso, né, necessito importar os meus controllers aqui. Importo o index ali, que é a primeira função, certo? Agora vamos falar um pouco sobre formulários. Os formulários são, como o nome já sugere, né, são formulários. Mas aqui no Flask ele tem uma forma um pouco diferente, utilizando o Jinja para você trabalhar. Porque geralmente quando você vai criar um formulário, você cria um input lá no HTML, etc. Mas com essa biblioteca, né, Flask Form, ele tem uma forma um pouco diferente de trabalhar e eu acho até mais simples, mais bem formatada ali. Então, para você criar um formulário, né, o primeiro passo é você criar uma classe. Cria aqui no arquivo principal, porque pode ter um arquivo também separado só para os formulários, para depois você importar nesse arquivo principal. Mas para facilitar, né, coloquei tudo aqui no arquivo principal. Tá, vou dar o exemplo de um formulário aqui para você criar um formulário bem simples. Também, se você tem um conhecimento prévio ali de Python, também você vai entender o que são classes e como elas funcionam. Mas para você utilizar ali o formulário, você define ele como uma class. Você instancializa aqui o Flask Form, que é a biblioteca. E os campos, né, você define como se fossem variáveis, né? Então, tipo, username é o nome desse campo do formulário. Então, quando você vai acessar o HTML, você vai utilizar esse nome que você definiu aqui. Daí à frente eu defino o tipo do campo, né, string, ou seja, um campo de texto, mas tem outros tipos, né, como o tipo de password, tipo de e-mail, tipo de submit, de select, enfim. Daí dentro, né, como parâmetro desse método aqui de string field, como para os outros tipos também de campo, você primeiro define um nome, né, tipo, ou seja, a label que vai ficar em cima do formulário. E aqui na frente você tem os validators. Existem vários tipos de validators, mas os que eu estou mais utilizando aqui na maioria dos campos são só esses dois aqui, que são o input required, ou seja, é necessário você digitar um texto ali. Se você tentar dar um submit aqui, né, e não tiver um valor naquele campo, como tem esse validator aqui, ele vai exibir essa mensagem aqui para você, que um usuário é exigido. E o outro validator é o length, ou seja, eu estou definindo um range ali, né, de quantidade de caracteres. Então eu tenho um mínimo, tem que ter pelo menos um caractere, né, porque não é possível ter nenhum, já que eu tenho o input required, e um máximo de 70 caracteres. E aqui é a mensagem que ele exibe caso essa validação não seja cumprida. Esses números aqui eu coloquei baseado nos valores que eu defini lá no próprio banco de dados, né? Porque não tem por que eu deixar 71 aqui caracteres se o meu banco de dados só aceita 70, né? Senão eu estaria retornando um erro do banco de dados, certo? Então, basicamente, os formulários são só isso. É uma coisa bem simples. Ah, uma coisa importante aqui que eu esqueci de mencionar. Toda vez que eu tenho uma alteração aqui no banco de dados, faz de conta que eu quero adicionar um campo novo. Eu tenho esse campo de image, mas eu quero adicionar um outro campo de image, por exemplo, image 2. Eu fiz essa alteração, né? Mas fazer só essa alteração nesse arquivo e salvar não é o suficiente para o banco de dados captar, né? Eu tenho que executar dois comandos. O primeiro comando é python rum.py db migrate.
Lembra lá que no arquivo principal eu defini esse db como um comando personalizado? Então, ele é utilizado aqui nessa comunicação. Esse comando migrate, ele basicamente ele cria essa estrutura aqui, né? Ele cria essa estrutura aqui das tabelas definidas, né? E deixa pronta para ser transferida ali e criada no banco de dados. Então, você sempre utiliza o migrate antes. Não vou utilizar aqui porque ele não vai detectar nenhuma alteração. E depois do migrate, você utiliza o upgrade. O upgrade é o comando que de fato ele pega todas essas informações contidas nesse arquivo de tabelas e transfere as mesmas para o banco de dados. Ou seja, você tinha um esquema vazio aqui, né? Daí quando você executa o comando migrate update, ele já cria no seu banco de dados automaticamente todas as tabelas com os campos respectivos dessas tabelas que você definiu aqui nesse arquivo aqui, certo? É importante também para executar esse projeto. Nesse projeto aqui, você não consegue adicionar os produtos manualmente, né? Os produtos que vão ser listados ali no sistema. É possível fazer isso, tá? Se vocês estudar um pouco esse projeto, vocês conseguem criar uma seção ali para adicionar os produtos diretamente no sistema e não precisar vir toda vez aqui no banco de dados. Mas do jeito que tá, não tem essa seção. Então você tem que vir aqui manualmente, né, na tabela de produtos e adicionar todos os produtos que necessita lá, né? Daqui, isso aqui são os campos do produto, né? Lembrando que o ID é chave primária, ele nunca pode repetir, né? Senão vai retornar erro. Cada ID é único. O resto pode repetir, certo? É importante ter produtos aqui nessa tabela, né? Já definidos, porque o sistema ali ele funciona baseado nisso, tá? Então, se não tiver produtos, várias telas não vão funcionar. E também tem coisas aqui importantes. Todos esses campos aqui são importantes, tá? O price, né? Você tem que sempre ter um valor ali. Você pode ter um valor flutuante, tá? Mas lembrando aqui que na programação você não usa vírgula quando você quer utilizar um número flutuante, né? Tipo 15,96 reais, por exemplo. Você não utiliza vírgula, né? Você utiliza ponto. Então seria 15,96, certo? E outra coisa importante para rodar o projeto é tem uma tela lá que ela necessita ter imagens ali para o funcionamento. Também dá para mudar esse comportamento, mas você teria que modificar umas coisas. Não é muito difícil, mas fica à vontade lá que logo depois eu vou mostrar como funciona o template lá. Mas enfim, cada produto tem que ter pelo menos uma imagem do produto para poder funcionar algumas telas lá. Então, tipo, aqui, como eu disse, entra o comportamento de chave estrangeira, né? Eu tenho, por exemplo, o produto 1, que é o mel 1, certo? E essa aqui é a tabela de imagens do produto. Então, se eu quero atribuir uma imagem a um determinado produto, eu crio aqui, né? Esse ID também sempre é único referente a cada linha dessas imagens. E aqui no Product ID eu coloco o ID da imagem que eu quero atribuir. Então, eu quero atribuir imagens para o produto 1. Então, eu vou lá ver qual que é o ID do produto 1, que é o ID 1, e defino aqui no Product ID. Então, essa imagem vai ser atrelada ao produto 1. Importante que cada produto tem que ter pelo menos uma imagem. Se tiver algum produto sem pelo menos uma imagem ali, ele vai dar problema. Então tem que fazer essa atribuição ali. Sobre o campo imagem aqui, como eu tinha falado, eu estou passando diretamente o caminho, porque era mais simples fazer dessa forma, mas claro que tem como fazer de formas mais dinâmicas. Mas enfim, então toda vez que você quer adicionar um, um arquivo de imagem, né, você pega a imagem e adiciona nessa pasta aqui, Statics Image. Daí quando você quer atrelar essa imagem ao produto, você coloca img barra o nome do arquivo que você acabou de inserir lá. É só isso, é bem simples na real. Aí só tem esse trabalhozinho manual. Enfim, eu acho que sobre modelos, né, o banco de dados e sobre esse arquivo principal aqui foi encerrado. Então vamos entrar aqui agora nos controllers.
Eu vou separar em dois vídeos, então eu volto daqui a pouco.